O preconceito é um problema social enfrentado no mundo inteiro. Trata-se de uma ideia estabelecida sem fundamento, de que uma raça ou etnia humana é uma pior que a outra. Esse conceito, normalmente, é difundido na sociedade dominante. As etnias dos seres humanos variam de acordo com as características físicas e culturais. Negros, japoneses, brancos, índios possuem características físicas peculiares e culturais próprias devido à sua história. As várias formas de preconceito podem levar a várias formas de discriminações, tais como socioeconômica, religião, sexo, gênero, profissão, idade, etnia de cultura e a nacionalidade. O que é raça? O termo raça indica, de modo geral, grupos de pessoas que têm características físicas em comum: cor da pele, estatura, cor dos cabelos, olhos e outras características. Historicamente, o racismo no Brasil é um legado da colonização portuguesa do século XV. Os índios brasileiros não se viam como um povo uno, e as tribos nutriam animosidades entre si, gerando guerras constantes. Contudo, o preconceito baseado na aparência física, na cultura ou na religião foi trazido junto com os colonizadores portugueses. Com a chegada dos escravos africanos, a sociedade brasileira dividiu-se em duas porções desiguais, semelhante ao sistema de castas, formada por uma parte branca e livre e a outra parte negra e escrava. Mesmo os negros livres não eram considerados cidadãos. O racismo no Brasil colonial não era apenas costume, vez que tinha base legal. Em 1823, um ano após a independência, os escravos representavam 29% da população do Brasil, um número que caiu durante toda a existência do Império, de 24% em 1854 para 15,2% em 1872 e, finalmente, para menos de 5% em 1887. No ano anterior, a escravidão foi totalmente abolida. Os escravos eram em sua maioria homens adultos do sudoeste da África, de diferentes etnias, religiões e línguas, que se identificavam principalmente com seu próprio país de origem do que com sua etnia africana compartilhada. Alguns dos escravos trazidos para as Américas haviam sido capturados enquanto lutavam em guerras entre tribos e que, em seguida, foram vendidos para traficantes de escravos. A maior parte dos escravos trabalhavam como operários de plantação. Relativamente, poucos brasileiros possuíam escravos e maior parte das pequenas e médias fazendas empregavam trabalhadores livres. Os escravos podiam ser encontrados espalhados por toda a sociedade em outras funções. Alguns foram usados como empregados domésticos, agricultores, mineiros, prostitutas, jardineiros e em muitos outros países. Muitos escravos emancipados passaram a adquirir escravos e houve até mesmo casos de escravos que tinham seus próprios escravos. Mesmo os mais severos proprietários de escravos aderiram a uma longa prática de vendê-los juntamente com suas famílias, tomando cuidado para não separá-los. A prevalência da escravidão não era geograficamente uniforme em todo o Brasil. Em 1864, apenas 5 províncias, Rio de Janeiro com 23%, Bahia com 18%, Pernambuco com 15%, Minas Gerais com 14% e São Paulo com 5%, tinham 75% dos escravos do país, que à época perfaziam um total de 1.750.000 indivíduos, segundo o IBGE.
No século XX, o racismo no Brasil continuou a ser perpetuado pela minoria branca após a independência. No Brasil republicano, o país continuava voltado ideologicamente para a Europa, tendo a cultura europeia como modelo. Esse ideal contribuía para perpetuar um sentimento de repulsa aos negros, pardos, mestiços ou crioulos. Obcecada em branquear o país, no século XIX, a elite política incentivou enormemente a vinda de imigrantes europeus. O racismo foi inclusive reforçado com a chegada desses imigrantes, como alemães e italianos, pois eles frequentemente mantiveram uma relação conflituosa com índios e negros. No início do século XX, as desigualdades entre ricos e pobres foram exacerbadas pelo tratamento diferenciado dos migrantes urbanos durante e após a Grande Depressão, quando os migrantes internos, que eram principalmente descendentes de ameríndios, população indígena brasileira, ou escravos africanos, não receberam a ajuda do governo ou treinamento na adaptação aos grandes centros urbanos e, portanto, foram empurrados para uma espécie de separação social, forçados a viver em favelas e empregar-se em postos de trabalho desagradáveis e serviços que os brancos evitavam. Por outro lado, os imigrantes europeus, árabes e japoneses foram diretamente assistidos por vários programas de governo, bem como outros benefícios. A ideologia do branqueamento criou raízes profundas na sociedade brasileira no século XX. Muitos negros assimilaram os preconceitos, os valores sociais e morais dos brancos. Por isso, desenvolveram um terrível preconceito em relação às raízes da negritude. A recusa da herança africana e o isolamento do convívio social com outros negros eram características desses negros branqueados socialmente. Não deixa de ser surpreendente que em pleno século XX a cor da pele siga representando o que muitos consideram as diferentes raças, um conceito que dá margem a ondas de racismo que explodem de vez em quando. As teorias da genética há muito se empenham em contestar a ideia de que a cor da pele equivale à diferença racial, mas até agora não havia uma prova cabal. No último dia 12 de outubro de 2017, no entanto, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, divulgaram na prestigiada revista científica Science constatações que finalmente ratificam as teses dos geneticistas modernos. Ao analisarem o genoma de 1.570 africanos, cruzando com dados coletados de grupos europeus, os estudiosos concluíram que ambos os povos, o africano e o europeu, compartilham traços do DNA, que tanto podem deixar a pele mais clara como mais escura. Em outras palavras, existem indivíduos de etnia branca com genes que tornam a cútis um pouco mais escura, e vice-versa. Além disso, esses genes teriam surgido na África há 900 e 1.000 anos atrás, centenas de milênios antes de nossos antepassados mais próximos aparecerem por lá. Assim, prova-se cientificamente que pertencemos todos, negros e brancos, a uma mesma raça. Hierarquização das raças. Se o estudo das raças foram abandonados pelos biólogos, vem a questão de onde vem o racismo. Se os cientistas tivessem abandonado os estudos, não teríamos hoje esse problema para a humanidade. Essa tipologia teria acabado
mas eles cometeram um erro gravíssimo que pesa em nossas relações humanas. Eles começaram a hierarquizar as raças, classificando como superiores e inferiores. Essa classificação, acompanhada de hierarquia, nasceu o que chamamos de determinação biológica. Quer dizer que o comportamento das pessoas não são explicados em função das qualidades ou defeitos pessoais, mas sim em função dos grupos dos quais essas pessoas pertencem. Essa hierarquização pressupõe que os de peles mais claras são os mais bonitos, são os mais inteligentes, têm características superiores, têm cultura superior, comparativamente aos que não são brancos. É esse o problema do racismo, que se tornou uma crença que saiu de teorias absurdas e foi enaltecido. Defendido principalmente nas sociedades ocidentais, onde acreditam que os negros e índios deviam ter na humanidade papéis inferiores em relação aos brancos. Essa teoria racista foi usada para justificar a escravização, principalmente dos africanos e asiáticos, e também para justificar o holocausto de milhares de ciganos e judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Sugerimos reflexões. O que é raça na cabeça dos semitas que têm ódio dos judeus? O que é raça na cabeça de um norte-americano? De uma pessoa brasileira que tem uma gota de sangue mestiço e que assumiu a sua negritude? O conceito de raça deixa de ser um conceito biológico e passa a ser um conceito político-ideológico. O campo semântico mostra claramente que esse conceito é concebido pelas relações de poder que existem nas sociedades e nas culturas que a elaboram. Chamar as pessoas de branco, preto, negro é absolutamente uma prática racista? Isso vai depender do contexto e da relação entre as pessoas. Quando se trata de identificar uma pessoa, não há problema algum. Mas quando se trata de uma relação de interpelação com essa pessoa, ela deve ser interpelada pelo seu nome. Quando você disser só podia ser um negro, só podia ser uma mulher ou um índio, o próprio tom mostra que não há um tom de identificação, há um preconceito de preconceito. Os negros reivindicam a negritude. Isso faz parte da construção da sua identidade, de maneira positiva. Por isso, não devem ser chamados de negrinho, de negão. Todos eles têm um nome, uma identidade individual. Podemos dizer que o racismo resulta absolutamente da diferença. A diferença amedronta realmente o racista, porque eles foram educados para ter desgosto com os outros que são diferentes deles. Nenhuma criança nasce odiando outra criança ou qualquer outro ser. A xenofobia é uma forma de preconceito com os estrangeiros que se acentua fortemente quando ele se destaca, sobretudo no mercado de trabalho. Na maioria das vezes, o que amedronta é a semelhança escondida pela diferença. Isso seria uma abordagem psicanalítica na questão do preconceito. A realidade da raça hoje não é mais biológica, ela é histórica, política e social. É por isso que continuamos a utilizar o conceito de raça como uma categoria de análise para poder entender o que aconteceu no passado e o que acontece hoje no presente da humanidade. O que justifica e vai continuar por muito tempo justificando o preconceito e práticas discriminatórias são as diferenças. E as diferenças são naturais. E quando elas não existem naturalmente, são inventadas, como se inventou a raça judia.